Oi, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live sobre as 4 estações de EMA. Essa live, ela conta com a participação do meu colega de Cefet, o professor de português e de literatura, o professor Guilherme Lentz, e ele já vai estar conosco. O Guilherme, além de professor aqui no Cefet Minas Gerais, ele tem formação em letras, tem mestrado e doutorado em teoria da literatura e literatura comparada pela Letras da UFMG. Ele também pesquisou e trabalhou com investigações em interseções entre literatura, música e juventude. Já a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele. Os seus interesses sempre gravitaram ao redor da leitura e das suas várias facetas, especialmente no que se refere ao ensino, tá? O contato com Jane Austen é um fruto natural dessa convivência, enriquecido pela percepção de que os romances da autora merecem muito boa acolhida entre o público jovem e pela admiração ao pioneirismo da autora em seu contexto. Agora vamos todos de dedos cruzados para ver se o Guilherme consegue conectar aqui direito. Pode ser também uma conexão problemática aqui da minha casa, né, Guilherme? Com os dedos cruzados para que tudo dê certo. Vamos aí, eu preciso do feedback de quem está participando. E agora? Será que foi, Dri? Agora foi. Agora tá excelente para mim. Espero que também para quem esteja assistindo. Beleza. Bom, fiquei sem luz aqui, né? Tô com o rosto no escuro. Deixa eu virar aqui, ó. Essa posição tá legal. Parece que tem algumas coisas atrás de você aí, um telefone, não sei, mas essa posição tá legal. Beleza. Então, Bem, eu queria que você se apresentasse, por favor. Tá. Primeiramente, desculpa aí as falhas técnicas Mas de lei, né? Bem, como eu ia contando, né, eu fiz minha formação pós-graduação, né, no mestrado e no doutorado, sempre trabalhando com produções musicais, poéticas, né, de jovens. Então, no mestrado eu trabalhei com o John Lennon como uma síntese da juventude, a obra do John Lennon como uma síntese da juventude, da obra, uma síntese dos ideais da juventude de seu tempo. E depois, no doutorado, eu trabalhei com o heavy metal brasileiro dos anos 80, que também é um movimento de produção juvenil, de abertura de novos espaços. E esse é um tema, assim, me interessa por vários lados, né? Eu tenho um interesse na música. Eu ia dizendo antes da interrupção que os Beatles são o grande amor artístico da minha vida, né? Sem dúvida. Aliás, eu estou até com vontade de fazer algum tipo de trabalho dessa aproximação Beatles-Jane Austen, pelo viés aí do jeito britânico de ser, né? Sim. A gente reconhece muita coisa ali. E sempre tive esse interesse pela produção do jovem, por trabalhar com isso também, né? Por ser professor de ensino médio, a vida inteira ter lidado com esse universo. Então, ter sido um jovem muito engajado na minha juventude, na época. Então, assim, esse é um assunto que me interessa demais. E eu acho que a obra da Jane Austen, inclusive, tem muito essa pegada também, né? Porque ela, além de tudo, né, ela foi uma autora assim muito jovem, né? Ela publicou muito jovem, morreu jovem e fala sobre juventude também, né? Acho que é um tema assim que a gente sempre vê no trabalho dela, está sempre presente. Então tem tudo a ver, né? Os assuntos estão todos aí. E como professor, né? Você mencionou isso. Você sabe que um problema onipresente na escola é a escolha do livro que os alunos vão ler, porque não há, sabe, é uma missão impossível, não há livro assim que agrade. É verdade. E é sempre um problema. E há uns 10 anos atrás,
a gente estava naquela briga lá na sala, qual livro que nós vamos ler, e os meninos reclamando de tudo, e uma aluna sugeriu o Orgulho e Preconceito. Aí eu pensei com os meus, puxa vida, Uhum. é um grande, né? Assim, os meninos vão reclamar. Mas resolvi arriscar, sabe? Estava na época do Que Crepúsculo, bom. estava aparecendo, né? Aquela coisa toda, Uhum. e eu sempre achei ali que o Mister Darcy, aquilo ali é um pouco a gênese de todas essas histórias de amor que fazem sucesso hoje em dia, né? Eu sempre penso no Crepúsculo como uma cópia vampiresca, assim, do Orgulho e Preconceito, né? Até 50 É tons uma de cinza. variável. É uma variável, com certeza, né? Não chega a ser uma fanfiction de Jane Austen, uma cocriação assim, mas eu creio que esse protótipo de homem perfeito, né, da literatura, de personagem perfeito, ele vem do Darcy, com certeza. E isso está presente em várias culturas, inclusive, não só apenas aqui no Brasil ou lá na Inglaterra, né? Essa criação do personagem, né, do herói, digamos. Olha, eu já tinha falado na outra, início de live sobre os tópicos, mas agora eu vou poder desdobrar eles com você, porque enquanto você não entrava, eu comecei a falar. O primeiro tópico que você sugeriu para a gente conversar foi sobre o trabalho de tradução, que você percebeu a presença de numerosos elementos que fogem da rotina atual do inglês e engloba artefatos, peças de roupa, atitudes e, enfim, todo o universo cuja nomeação precisa de ser reconstruída. E aí, o que você... Agora, tipo, é um ping-pong, tá? Não é entrevista, não. O que você percebeu, né? Não necessariamente nessa tradução, mas como você foi o último livro que você traduziu, ó, que você leu, e a tradução, por coincidência, é a minha, né? O que você notou em relação à tradução? Rodrigo, sabe, eu sou muito encasquetado com tradução, sabe? Uhum, Por esse trabalho com adolescente, né? Eu li uhum, essas coisas todas, sabe? Crepúsculo, Harry Potter, uhum. e outros muitos. E eu fico sempre impressionado, assim, como que as coisas são mal traduzidas. Assim, no sentido assim, sabe aquelas frases que são típicas da língua inglesa? Por Uhum, exemplo, pedir em casamento, né? Pedir em casamento. uhum, Eu estou lembrando aqui de uma frase específica que, por coincidência, eu passei por ela hoje. Eu não sei uhum. se eu anotei aqui Ai, onde que meu ela é. Deus. Em que você traduziu assim que o personagem fez a proposta ou ia Uhum, fazer a proposta. Eu fiquei pensando, isso lá no original deve ser um propose, né? Que uhum. muita gente traduz assim como propor, sabe? Que não é Uhum. uma palavra Entendi. natural, né? Assim, que a gente usa nesse contexto no português, né? Uhum. Então, assim, esse tipo de sensibilidade com a língua, sabe? Para você poder traduzir e, assim, respeitando a característica do original, né? E eu Uhum. acho que tem isso na tradução, porque, assim, eu fui lendo a sua tradução, parece que a gente se sente ali na Ah, propriedade, que né? bom. Donwell Webb, Hartfield, né? Parece que a gente está lá dentro. Em nenhum momento parece, assim, artificial ao mesmo tempo, sabe? E é isso aí que você disse, esse monte de coisa difícil de traduzir, umas palavras que não estão assim no nosso vocabulário mais. Quer dizer, quantas Sim. variações de carruagem, né? Para mim, É. carroça, carruagem é tudo a mesma coisa, né? Para E mim eu achei também. interessante que você vai. Mas você foi explicando lá direitinho, olha, essa aqui é de 2 lugares, é aberta, essa aqui é mais refinada, né? E são coisas assim que para um público moderno talvez nem fizesse tanta diferença se você Sim. traduzisse tudo ali por carroça, sei Uhum. lá, mas no contexto do livro é fundamental, né? Até por Tá. cenas assim que se passam nem sei se a palavra certa é carruagem, mas enfim, né? Sabe, Sim, esse eu tipo de acho que é coisa, carruagem. Sim. É como é que você porque, faz isso? então, a palavra no original, em
Um monte de ligação que eu estou recebendo telemarketing direto aqui pelo celular. No inglês, a gente tem o mais comum no texto da Jane Austen é barouche, que é uma carruagem mais requintada, para 4 pessoas e fechada, né? Com um condutor, normalmente, um condutor e um segurança atrás, ou um condutor reserva atrás. E aí nós temos vários nomes para cada um desses modelos de carruagem, fechada, aberta, com um condutor, com 2, ou só a charrete mesmo, ou seria a carroça, né? Que carroça é mais para conduzir, para transportar coisas mais pesadas. Agora, no caso da charrete, eu estou lendo aqui a resposta da Jane, depois a gente fala desse proposal. Tem vários nomes em inglês para cada um desses meios de transporte. E no português o que a gente tem é charrete, carroça e carruagem. Então, são só três níveis assim, né? E carruagem é o mais sofisticado. Então, eu achei necessário colocar nota de rodapé para explicar, porque a questão da posição hierárquica do personagem, ela está diretamente ligada a quantos cavalos são puxam essas carruagens, se ela é aberta, se ela é fechada, etc. Então, assim, eu tive que pesquisar, mas eu já falei isso em outras instâncias, inclusive até na Jane Austen North America, lá em Washington, em 2016, que me fizeram essa pergunta, né? Quais eram os problemas de transpor esse texto para o português. Aí, realmente, é essa questão de falta de uma palavra mais adequada aqui em língua portuguesa. Mas eu tive a sorte e, ao mesmo tempo, a disposição de consultar o texto traduzido para o espanhol e para o italiano, porque eu arranho essas outras 2 línguas aí. Então, quando eu tinha uma dificuldade muito grande, eu ia lá no italiano, principalmente, para ver como que o tradutor se virou naquela questão ali, que talvez seria complicada, né, para o Brasil. Não vou lembrar agora se foi em Razão e Sensibilidade, com certeza não foi Emma, ou se foi Razão e Sensibilidade ou Mansfield Park, que tem uma cena de jantar que eles têm uma tigela com lavanda, água de lavanda, para lavar as mãos, para comer com a mão. A gente não tem isso no Brasil. Não tinha isso no Brasil Império, essa tigela de lavanda. Então, se tinha, não era mencionado, sabe? E aí eu tive que realmente colocar uma nota de rodapé, porque não tinha uma palavra, sabe? O desinfetante de mesa, não era isso, né? O perfume de mesa, não tem esse nome. Então, são coisas que a gente acaba até aprendendo como era o comportamento regencial na Inglaterra regencial. Sem Tem uma dúvida. pessoa aqui que está falando, a Ana Carvalho, acho que é a Carol Carvalho. Esse tipo de localização de costumes e coisas antigas é importante até nos clássicos brasileiros, como nos livros de José de Alencar. E isso faz bastante diferença, pelo menos eu penso como leitora, sabe, Guilherme? Porque eu gostaria de ler mais livros que tivessem essa contextualização do romance, porque tem coisas que a gente não conhece, não sabe por quê. E, por exemplo, em Orgulho e Preconceito, por que a mãe daquelas meninas quer tanto que elas se casem? Mas é porque mulher não tinha direito à herança. Olha, tem alguém aí da Inglaterra assistindo a gente, ó, tudo de papel, diretamente da Inglaterra. Então é isso. Eu tive as saias justas de tradução. Realmente tem essa questão aí do proposal. A proposta de casamento vira quase um negócio aí, né? Como na época da Jane Austen, casamento também era reconhecido mais como uma transação entre famílias do que um contrato de amor, né? Digamos assim. Mas voltando aqui na sua pergunta, na sua descrição ali, que essa questão de vestuário e de comportamento, ela tem que ser explicada um pouco a partir de notas de rodapé para o leitor, porque senão passa batido. Odri, deve ser uma sensibilidade muito grande de quem está traduzindo, né? Porque se você enche o texto de rodapé, sim, fica aquela história de ser cansativo, né, e tal. E, ao mesmo tempo, você deve imaginar, assim, o que dá para contar que o leitor vai depreender
a partir da própria leitura e o que não dá para contar, né? E você foi bem precisa assim nas notas, né? Eu me lembro aqui de uma em especial, eu acho que ela menciona o nome da região lá em Londres, onde a Isabela morava com o marido. Ela Isso. cita o nome sem dar nenhuma explicação, né? Se a gente não fosse não tivesse lá a sua explicação, a gente ia passar batido por Que era um lugar aquela requintado, observação. né? Ah, pois é, né? E tudo isso a gente tem que Isso perceber. para Jane Austen, para a sociedade na qual a Jane Austen viveu, determinados endereços em Londres ou em Bath, também uma cidade bem badalada na época da Jane Austen, você já sabia, já denotava até a riqueza dos personagens. Então, falar era mais ou menos como falar que mora no Leblon, sabe? Talvez seria ou no bairro dos Jardins, lá em São Paulo, que seria uma coisa assim que não é de conhecimento universal, mas a gente tem uma noção de que está relacionada ao poder aquisitivo dos personagens, né? Ou então o professor do Cefet, né? Falei professor do Cefet, já vai para um nível bom, né? Assim, intelectual, claro. Nível assim, olha, você dá muita bomba, porque eu costumo perguntar, as pessoas perguntam muito isso, você dá muita bomba, porque lá é puxado, né? Então, já associa o professor do Cefet com Carrasco. Coitados de nós. Mas nós somos das humanas, nós somos mais light, tá, gente? Sim. Eu vou só dar uma corridinha aqui, depois a gente pode voltar mais sobre a tradução. A questão da sororidade, que você falou, presente em toda a obra e manifestada explicitamente uma passagem que você grifou. Você tem aí fácil? Tenho fácil. Hoje eu resolvi anotar aqui. Odri, isso é essa questão da sororidade que eu também estou curiosa. Olha, isso é uma coisa que eu acho assim impressionante na Jane Austen, né? Porque, vamos dizer, ela está assim, pelo menos uns 100 anos, talvez mais, das primeiras precursoras assim do feminismo, sim, né? E é incrível como que na obra dela está presente esse tema de uma certa resistência feminina, né? Na verdade, eu sinto assim que é uma coisa um pouco até ambivalente. Por um lado, né, existe uma expectativa pelo final feliz, que é o casamento da mocinha, mas, por outro lado, existe uma crítica muito forte aí à convenção do casamento, né, e tudo, e uma união grande, embora em alguns momentos espinhosas, entre as mulheres. Eu não sei, eu vou falar uma coisa aqui super machista, eu espero que você me perdoe. Diga. Mas existe ainda hoje um certo discurso de que a amizade feminina tem um pouco disso também, né? Inveja, maledicência. Mas não é só um discurso, né? Existe essa rivalidade permanente aí, criada, inclusive, pelo sexo masculino para poder, sei lá, manutenção dessa masculinidade tóxica aí. Não só entre os homens fazem isso, como as mulheres entre si, elas carregam as fofocas que fazem com que muitas mulheres se sintam rivais, enfim, né? Enfim, eu acho que na obra da Jane Austen também mostra um pouco de rivalidade entre as personagens femininas, porque tem a questão de conquistar o personagem lá, o queridinho, ou não sei, tem as ameaças, assim, que uma se sente ameaçada pela presença da outra. O último livro que nós lemos foi Mansfield Park, então tem muito isso, a Mary Crawford lá exercendo o papel de sedutora e a Fanny Price como a que tá vendo o cara se apaixonar por uma sedutora. Então tem essa rivalidade aí mesmo, não é bobagem o que você falou, não. Sim, e eu acho legal que ela não nega isso, né? Ela trata do tema nessa complexidade mesmo, sem desenhar um mundo cor-de-rosa. Mesmo assim, eu separei algumas passagens aqui, eu estou usando a sua edição aqui, tá? Como referência, se alguém quiser
se alguém quiser procurar essas passagens lá depois para ler, mas algumas passagens interessantes aqui. Por exemplo, na página 253, a narradora, aliás, eu até começo a chamar de narradora, depois eu vou até pedir para você comentar isso, porque na minha cabeça é uma mulher narrando, né? Tá. Mas a narradora, ela fala sobre, abre aspas, o dever de lealdade que toda mulher sente pelas outras. Olha que legal. Essa é a própria definição de sororidade, né? Sim. Tá lá Jane Austen dizendo isso 100 e poucos anos atrás, né? O livro é o quê? Mais de 200, 200 anos, né? 200 anos atrás, mais de 200 já que o livro saiu, né? Isso. Outros, por exemplo, tem uma cena que eu acho das mais bonitas do livro. O momento em que eles vão no piquenique em Box Hill, e o Frank, não vou dar spoiler aqui, né? Mas deve ter gente que não o Frank, ele está querendo cutucar a Jane, né? Porque eles estão brigados e tal. E o jeito dele agredir a Jane é flertando com a Emma, né? Olha isso, então, olha isso. É um absurdo, né? A gente já faz uma adaptação chamando ele de boy lixo, sabe? Porque, por favor, né? Não dá para poder fazer, né? Colocar as duas mulheres para brigar por conta dele. E aí, o que você percebeu aí nessa cena de Box Hill? Cortou um pouquinho aqui, Dri, desculpa. Repete, por favor. O que você observou nessa cena de Box Hill? Que você, né, destacou aí que tem esse fato dele cutucar, né, assim, a Jane, usando a Emma como pivô ali, né, do ciúme, sei lá. Bom, a Jane fica muito mexida com isso, né, muito abalada, e ela decide ir embora do passeio, e ela vai embora francesa, sem avisar ninguém, só avisa a Emma. E eu acho muito bonito que, embora houvesse entre as duas uma rivalidade, na hora que a Jane chega, isso está lá na página 399, ela não fala nada, ela fala, eu vou ter que ir embora. Aí a narradora conta para nós. Emma entendeu tudo. Olha que bonito. Observou a partir com o zelo de uma amiga. Né? Então, assim, se forma ali uma cumplicidade entre as duas nesse momento, né? Eu gosto demais. Essa cena, só te corrigindo, ela não é do Box Hill, não. É quando vão para casa do Knightley para colher morangos. Ah, tá. Ela é isso ela mesmo. Fala, em inglês é fatigued, né? Ela está completamente fatigada, cansada, e a gente depois só vai entender porque essa relação com o Knightley, com o Churchill, tá bem complexa dela, né, lidar ali mentindo para todo mundo, falando da Jane, né? Mas olha só que barato essa leitura, né? Essa releitura que você está proporcionando para mim e para outras pessoas aí que estão nos assistindo, com certeza, essa visão aí da sororidade. Só essa temática dá um artigo, que eu já te falei que você vai ter que escrever um artigo sobre isso. Eu imagino que nos círculos aí Jane Austenanos, isso já deva ser bem discutido, né? Porque, assim, para mim é uma coisa que salta muito aos olhos, sabe? A questão é que a gente não tem pesquisas em português com esse calibre aí, com essa visão mais aprofundada, certo? A gente vê muita pesquisa sobre a questão da rivalidade feminina, mas essa da sororidade, inclusive uma palavra mais usada recentemente, né, mais atual, não tem. Então, com certeza, eu ia falar hashtag, as keynotes lá, keynotes não, keywords, como é que chama a palavra em português? Agora me falhou a memória. Palavra-chave? A palavra-chave, uma dessas que você vai ter que usar é sororidade, porque é uma questão que vai dar para debruçar assim e falar, gente, eu vou reler esse livro só para perceber essa questão, porque a sociedade ali na qual a Emma e os personagens são retratados, ela é muito... As mulheres é que mandam na história. A verdade toda é essa, né? Assim, apesar delas não terem
como a gente fala, a questão do poder aquisitivo, mas elas mandam naquele condadinho lá no interior da Inglaterra de várias maneiras, né? Não necessariamente sendo dona do dinheiro, mas esse é um aspecto muito interessante. Não sei se vocês aí que estão acompanhando a live também tiveram percepções assim, porque dá altos insights. Só a palavra sororidade. E realmente foi como é que se diz? Foi um pulo do gato. Aqui, você quer ouvir mais uma muito Por interessante favor. nessa linha? A chata da senhora Elton, né? Aham, Que todo é a mundo odeia. personagem mais mala sem alça do livro, né? Mas lá na página 336, Uhum. ela vira e diz o seguinte: nós, mulheres casadas, devemos começar a nos defender. Olha isso. Olha que legal, né? Então, assim, tem inúmeros momentos, né? E a própria Harriet, eu vou falar uma coisa aqui bem ousada, assim, que eu tenho pensado esses dias, sabe, Dri? Uhum. Eu acho que o verdadeiro fio condutor da história é a Harriet, Harriet né? Smith, Apesar né? da Emma, a Harriet Smith. Eu acho que a história da Harriet com o Robert Martin, né? E Uhum. como que ela enfim, eu acho que ela é que conduz todo o desenlaçar e o reenlaçar da história lá no final, Sim, é com base nela. E é uma história de emancipação, né? A também. história da Harriet, né? Inclusive, agora pensando, né, mais um insight que você está nos dando, se a Harriet não entrasse em cena para a Emma praticamente colocá-la na sociedade, ser apresentada à sociedade, para a Emma cismar que vai ser cupido da Harriet, a Emma ia ficar fazendo o quê? A governanta dela casou, ela não tinha mais ninguém para casar, então ela ia meio que aposentar essa função aí de cupido. Boa, mais uma tacada certeira da sua leitura, porque a Harriet é que faz todo o movimento ali, gostando de um, mas aí tendo que deixar de gostar porque a Emma não concorda, né? Não apoia. Sem Olha lá, olha, dúvida. E se A Jane tá dizendo aí no rodapé, olha, muito interessante essas colocações, pode virar artigo para literal, assim, porque a Jane é revisora da nossa revista. Então, olha só, já temos aí vários insights para você escrever. vamos escrever. E se a gente pensar bem, a Harriet, ela tem flertes, assim, com todos os homens da história, né? Uhum, Primeiro, Milton, depois, em algum momento, a Emma pensa em bancar Cupido para ela ficar com o Frank. Depois uhum. ela gosta do Knightley, né? Então, tentando por todo mundo até no final se afirmar com quem era o amor dela desde o início, Inclusive, que era você confirmou isso falando de uma história de emancipação, porque acaba que ela precisa um pouco da confirmação da sociedade, mas depois ela resolve se casar com quem ela gosta de fato, né? Passando por cima, inclusive, da opinião da Emma, que era uma opinião relevante, né, para a sociedade daquela época, e ela optando pelo amor e não por um casamento pensando assim no bem-estar mais adiante, né, na vida dela, assim, para ela ter segurança e estabilidade financeira. Então a Harriet também ela passa por um processo de emancipação dentro desse romance e é mais uma palavra que eu vou falar bingo da sua leitura. Muito bem. Eu tenho que te dizer que, não sei se a pessoa entrou, mas você tava, hoje mais cedo eu estava convidando as pessoas do Cefet e outros amigos, e aí o Alan Castelano me falou assim: olha, você acertou em cheio em chamar o Guigo, que acho que é o jeito que vocês conversam, né? O seu apelido, porque você é muito fera. Então, olha só dois comentáriozinhos assim já dá um leque de análise da obra do Jane Austen. Então, muito obrigada já. A gente está na metade da live, o negócio passa rápido, né? O tempo passa muito rápido e eu tô adorando. De repente a gente até faz outra live, viu? eu que agradeço, e você sabe que é uma gentileza do Alan, né? Que é um cara muito dado, né? Um carinho dele. Bom,
Eu vou pular agora a questão da sororidade por causa do tempo. Você falou sobre as descrições que aos olhos da Jane Austen são apenas a expressão natural do seu mundo, mas que para nós revelam o cotidiano da sociedade inglesa da época, inclusive nos apontando como, em relação ao Brasil, os ingleses estavam avançados em termos de comércio, imprensa, correios. E aí, o que você percebeu em relação ao contexto, né, a caracterização da sociedade inglesa ali retratada no livro Emma? Audrey, porque assim, uma das coisas que eu acho apaixonantes em literatura é o que o autor faz sem se dar conta de que ele está fazendo, né? Porque nós aqui, você lá na nota do pé de página, você está dando explicações. Olha, naquele tempo as coisas eram assim, eram assado, havia tais costumes, etc. Mas a Jane Austen não, ela está só expressando um mundo que é natural para ela, né? E então existe, assim, de certa forma, uma inocência na escrita, mas nessa inocência, ela vai nos revelando, assim, tantas coisas sobre como as pessoas viviam naquele tempo, né, os hábitos que elas tinham, sabe, em vários níveis, né, nas relações sociais, os hábitos de consumo. Então, assim, a gente aprende muito, né, só de ler o livro, né, e percebendo como aquele mundo era configurado. Isso. Agora, no caso da Jane Austen, eu sou assim um admirador da poesia nossa aqui, do arcadismo, sabe? Tomás Gonzaga, Ilha de Dirceu. É um assunto assim que de sempre eu gostei, está lá na origem do meu interesse por literatura. E toda vez que eu leio alguma coisa da Jane Austen, eu penso muito nesse nosso universo aqui do arcadismo, ali de Ouro Preto, Mariana, e assim, é muito próximo, né? A Jane Austen nasceu em 1785, né? 75. Ela é só 10 anos mais nova do que a Marília de Dirceu, a Maria Doroteia, né? Que é a versão de carne e osso da Marília de Dirceu. E eu fico pensando assim, primeiro, como, sem desfazer da Marília, né? Mas a Marília é aquela musa bibelô, né? Ela não tem voz, ela não ela é protagonista da história. O tempo inteiro é o Dirceu ali, que é o gostosão, né? E a Jane Austen não, e as personagens... Deixa eu te falar uma coisa. Você tá cortando seus olhos de vez em quando, porque eu acho que você tá sem suporte aí do celular, né? Aí, por causa da luz. Só daqui para baixo. Tá. E quando eu leio assim sobre o arcadismo, né, assim, os poucos registros históricos que a gente tem, né, eu fico impressionado assim como que, quer dizer, Ouro Preto era um centro assim da época, né, toda a produção do ouro, aquela coisa toda. Mas quando a gente compara com esse mundo que a Jane Austen descreve aí no Emma, como era primitivo aqui a vida em Ouro Preto, como era primitiva e como, assim, comparativamente, eles eram avançados. Então, por exemplo, aqueles momentos em que a Emma sai para passear nas ruas do condado ali, né, da cidade, e tem um comércio, sabe, pulsante, né? Eu vejo muito assim, correio que funciona, né? O pessoal manda a carta, chega 2 dias depois, eu penso assim, puxa vida, nem hoje é assim aqui ainda, em Belo Horizonte, né? Que é uma capital enorme, né? Lá não, o cara manda a carta, 2 dias depois chega, e o comércio a imprensa, né? Assim, circulação de notícia, e dos próprios livros, né? Porque uma coisa assim que me chama a atenção, e aí que eu falo, eu acho que a Jane Austen não estava com a preocupação de mostrar isso, é um vislumbre que na sua naturalidade
é um vislumbre que, na sua naturalidade, ela nos dá, né? A gente percebe como que o mercado editorial, né, Uhum, no Cefet somos muito ligados nesse tema, né? Mas como o uhum. mercado editorial era pulsante ali naquela época, com livros circulando, né? O tempo inteiro tem um personagem. Era o lazer deles, na verdade, né? Eu acho isso incrível. Era a forma de também de conhecimento, né? De obtenção de conhecimento. Agora, os Correios funcionavam muito bem na Inglaterra, naquele momento lá que a Jane Austen escreveu esses livros, porque eles iam com as carruagens. Então, tinha transporte, não era bem transporte público, como a gente conhece hoje, mas era uma forma de transportar as pessoas pelas carruagens, né? E as carruagens também elas transportavam as cartas. Então, pagava-se até um valor um pouco alto, porque Jane Austen ela economizava bastante nas cartas. Ela era, dependendo da quantidade de folhas que você pagava, né, o valor do selo, que seria o selo, né, pela carta. Então, Jane Austen ela escrevia o que podia caber numa folha, sabe? Então, tem até cartas da Jane Austen que ela está escrevendo na diagonal para economizar papel, sabe? Então, tem essa justificativa aí de avanço que a gente não compreende muito bem, porque até hoje o nosso sistema não funciona, né? Do nosso sistema de correios. Para você ter uma ideia, a revista de setembro e outubro da Jane Austen Regency Word, ela não chegou aqui no Brasil para mim. Sumiu. Ela simplesmente sumiu. Percebe? Pois De é. setembro. Ela não chegou. Chegou a de novembro, a de setembro subiu por causa da greve dos Correios, muito provavelmente. Então a gente tem esse problema que já é notoriamente reconhecido, além de ser caro, né? Ainda tem Pois é. isso. Essa questão que você falou, que a Jane Austen, ela muito provavelmente não estava preocupada, mas ela indiretamente acabou colocando ali todos os costumes, os hábitos né, da sociedade que ela viveu nos seus livros ao contar essas histórias, você concorda? Sim. E aí, assim, é uma máquina do tempo para nós, né? É como se a Com gente certeza. entrasse. Para mim, e é como você falou, para determinadas adaptações de cinema e televisão, como por exemplo Downton Abbey, que é um pouco mais velho, assim, mais próximo de nós do que a Jane Austen, eles têm todo um processo, a ITV e a BBC lá na Inglaterra, elas têm um processo de pesquisa muito aprofundado de hábitos, de costume, de adereço, de roupas, etc. E aí a gente se sente realmente transportado para dentro daquele período histórico. Mas a Jane Austen, mesmo sem esses artifícios de imagem, ela consegue colocar a gente, pelo menos, ciente do que acontecia, principalmente em relação a costumes, né? Comportamento social naquela época. Sim, isso é muito legal. Olha, a hora avança. Eu queria que você falasse agora sobre a transformação da Emma de uma menina aparentemente fútil a uma mulher que parece cada vez mais consciente, madura e autoconfiante. É, aí a riqueza da personagem, né, Dri? Porque aquela Emma, lá no início do livro, Uhum. a gente chega assim até a ficar meio com um pouco de antipatia em alguns Sim, momentos, né? A forma como ela. Desculpa, te cortou. não, tá, é porque a conexão tá lenta mesmo. Você falou tudo certo. A gente sente uma certa antipatia pela Emma, inclusive a Jane Austen preveu essa rejeição da personagem quando ela falou para a irmã, em algumas cartas que sobreviveram, né? Ela comenta para os familiares que Emma talvez seja a única personagem que ela vai ser a única que vai gostar da personagem, porque ela já começa ali senhora de si, né? Não precisa casar, já tem direito à herança, que era algo extremamente raro para aquela época. E era bonita, mas tem a futilidade. Esse crescimento que você observou, aí a gente já está falando, né, mais para o final, você percebeu que ele é gradual, ele é processual? Sim, Uhum. a gente vê direitinho como que em cada episódio a Emma, a ficha dela vai caindo, né?
Aliás, eu Sim, escrevi isso na margem de várias páginas, a ficha caindo, a ficha caindo, a ficha... depois dá até para fazer um recompilado, assim, né? sim, Como que a Emma vai ótimo. pondo o pé no chão e são bem emblemáticos. Um é esse que a gente já comentou, de quando ela e a Jane Fairfax se entendem ali no olhar. Esse momento eu acho que é bem emblemático. Eu acho que Uhum. dois momentos com o Mr. Knightley que são bem emblemáticos. Um é aquela cena do baile, depois que ele tira a Harriet para dançar, e tem um Uhum. momento em que os dois param ali na beirada do salão e eles ficam observando assim a movimentação Casais. das pessoas. Nossa, eu acho esse momento lindo. E eles Uhum. se entendem ali, né? No final, ele chama a Emma para dançar e ela fala: acho que não tem problema porque a gente não é irmão, né? Tá. Eu acho que ali é um dos momentos chave assim do livro. E a apoteótica bronca que o Mr. Knightley dá na Emma depois da brincadeirinha de mau gosto, né, com a Bates, né? Ali também, enfim, cada coisa que vai acontecendo, a gente vai vendo que a Emma ela vai pouco a pouco, Ele né, é pondo bem o pé no preciso, né? chão e percebendo que não basta, não bastava, né, o que ela tinha. Inclusive, a própria visão que ela tem sobre as pessoas, né, tem um momento que eu acho muito legal, que ela observa o Watson, o marido da governanta, né, e ela Uhum. fala assim, ele é gentil, mas ele é amigo de todo mundo, isso não tá legal. Ela percebe ali uma coisa que a incomoda, sabe, no trato ali, então ela vai pondo o pé no chão, né? E realmente Uhum. crescendo como personagem para ser premiada no final, com um final feliz, né? Sim. Neste caso Que não é tão especificamente de previsível Emma, também, né? Tem um quesinho a de Jane Austen surpresa. optou, Guilherme, ela optou por dar finais felizes a todas as personagens, né? Eu acho que Te era o que se cortou aqui, Dri, esperava, desculpa. tudo bem, era o que se esperava de uma escritora, né? De uma mulher escrevendo romance, agradar com um final feliz. Eu acho que também tinha essa preocupação. Jane Austen ainda não estava no perfil, possivelmente, da Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, indo completamente contra a maré, né? Ela escreveu um romance gótico, mas assim, de terror mesmo, não chega nem a ser, para mim é um terror mesmo e inédito. Então, assim, a Jane Austen, ela vem antes, né, da Mary Shelley, e por isso mesmo que ela ainda foi escrevendo sobre coisas que eram Cortou do aqui. imaginário, pelo menos feminino, que era falar ali do micro, né, do privado, né, que é falar das relações dentro de casa ou no máximo dentro de uma é, de uma vila. Você falou Adri, não assim, sei se cortou. tá me ouvindo aí, cortou aqui, Eu tá? tô te ouvindo perfeitamente. Não sei se as pessoas estão. Aí eu preciso que outras pessoas que estejam nos assistindo dêem um feedback sobre vídeo e áudio meu e do Guilherme, para a gente não ficar falando aí e não tá gravando direito. Bom, enquanto as pessoas dão um retorno, que tem um delay aí de uns 15 segundos até o pessoal escrever se tá ouvindo ou não, eu te ouço e vejo perfeitamente. Essa transformação de Emma também, a gente percebe que a Emma ela tem uma diferença de idade bem grande em relação ao Knightley, né? Mr. Knightley já é um senhor de 35 anos e a Emma ela vai passando por uma transição até os 19 anos. Você falou que a preocupação com o estabelecimento mais ou menos exato das idades entre os personagens se dá porque tem pessoas mais velhas, os idosos dentro da obra, tem as crianças que não têm muita vez, lugar de fala, possivelmente, que seria a palavra correta, mas a gente tem ali mais ou menos todo mundo nivelado, com exceção apenas da Emma, que tem uma diferença de idade muito grande em relação ao Knightley. Tá, pro Guilherme, gente, ele não tá nos Adri, não, ouvindo. não sei, tô sem saber aqui se eu tento sair e entrar de novo.
Vamos fazer o seguinte. Estão me ouvindo? Ah, eu perdi, eu não estou Vamos te fazer o ouvindo. seguinte, Guilherme. E eu A não gente, ouvi nada desde da sua fala aí, perdi. Travou alguma coisa aqui no áudio. vamos fazer o seguinte. Você me ouve? Cortou É, aqui. Eu não estou tá, escutando a Adriana, gente. tá. Desculpa. Carol, avisa para o Guilherme, é uma intimidade com a Carol aí, com a sua esposa. Avisa para ele que a gente vai iniciar uma nova live a partir dos tópicos que ainda faltam ser discutidos, que tem muita coisa para a gente discutir, tá bom? A gente volta já já. Pode avisar para eles, né? Vocês estão em cômodos separados. A gente volta já já, pessoal, que está aqui na nossa live. A gente volta para a segunda parte dessa live, tá bom?